Abra comigo em Gênesis 17. Gênesis, para quem não sabe, o nome já diz, Gênesis, o princípio, primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento, capítulo 17, versículo de 1 a 7. Vamos falar nessa noite um tema super importante. Estávamos lá no acampamento e vimos o quão importante é esse tema para a igreja do Senhor, para cada vida. Em determinado momento do acampamento foi tocado, num determinado momento e final de uma palavra, sobre a questão da paternidade. E mexeu muito com os jovens naquele lugar. Eu tenho certeza que muitas vidas foram curadas no acampamento. E naquele momento, ao ouvir aquela palavra, o final dela e o efeito que Deus causou, eu me senti na responsabilidade, já sabendo que ia ter que ministrar no domingo agora, hoje. Me senti na responsabilidade de trazer uma palavra sobre esse assunto, paternidade. A importância da paternidade para os filhos de Deus. Quando eu falo de paternidade, é tanto a questão espiritual da paternidade, ou seja, ser pais de filhos espirituais, gerar pessoas para Jesus, como principalmente eu vou tocar aqui na questão da paternidade natural, ou seja, pai e mãe, pais criando filhos. Então nós vamos aprender uma série de princípios e verdades importantes para o seu coração. Talvez como filho ainda, não tem filhos ainda, mas é um filho. Ou você que é pai e tem filhos, coloque em prática esses princípios para que a sua vida e a sua família seja abençoada em nome de Jesus. Amém? A mensagem é essa, o desafio da paternidade. Fala comigo, o desafio da paternidade. Eu preciso entender que não existe missão mais desafiadora na face da terra do que dedicar a sua vida em favor dos seus filhos. Investir a sua vida na vida de outros filhos. Quando eu digo isso, é tanto no nível espiritual, discipulando, cuidando, gerando vidas, discípulos de Jesus, como você, discípulo de Jesus, cuidar de vidas, como também no mundo natural, criar filhos. É uma tarefa dificílima, mas de suma importância, porque cada um de nós aqui é fruto de criação de pessoas. Cada um de nós é fruto da paternidade de alguém. E como filhos de Deus, também somos frutos da paternidade de Deus. E nós vamos entender que é um grande desafio ser pais. Amém? Quantos pais nós temos aqui? Pessoas que têm filhos. Olha que bênção. Então essa palavra é primariamente para o seu coração, para a sua vida. Você que ainda não tem filho, vai ter desejo no coração, para um dia, quando Deus lhe proporcionar, você casar, e chegar o momento, você experimentar um pouquinho do coração de Deus. Amém? Porque criar filhos é isso, é experimentar um pouquinho o coração de Deus Pai. Eu posso dizer com autoridade, tenho 3 pequeninos, e é um desafio constante. É uma luta, mas também uma tremenda bênção. E é sobre isso que nós vamos falar, o desafio da paternidade. Não existe missão mais desafiadora do que a de investir a sua própria vida na vida dos seus filhos. Amém? Uma palavra familiar, de família, que fala sobre família. E lá em Gênesis 17, de 1 a 7, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, relatando aquilo que ele havia aprendido de forma oral, através dos patriarcas, ele descreve aqui o que aconteceu com Abraão, o grande patriarca e o pai da fé. A Bíblia diz, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Foi a palavra que o pastor Rodrigo ministrou um tempo atrás. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Fala comigo, Deus lhe falou. Deus está falando comigo e com você agora. Que agora Deus entra no negócio dizendo, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, mas sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí.
far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e o da tua descendência. Amém? Fala comigo, o nosso Deus é o Deus de gerações. O nosso Deus é um Deus de descendência. O nosso Deus é um grande Pai que quer revelar o seu coração a mim e a você e nos ensinar a investir na vida dos nossos filhos. Deus quer nos fazer pessoas abençoadas, para que através de nós, gerações sejam abençoadas por Deus. Amém? Nós temos que entender que Deus foi quem planejou a família, para que a família fosse um núcleo de segurança, no qual cada um de nós pudéssemos crescer e amadurecer, receber amor, encorajamento, correção e disciplina. Glória a Deus. Mas infelizmente isso não acontece com todos ou com todas as famílias. Acontecem dificuldades, porque todos nós passamos por uma paternidade imperfeita. Os nossos pais foram imperfeitos. Porque são seres humanos, não é verdade? E talvez o inimigo tenha usado isso para destruir a sua vida, a sua família, e para transmitir maldições de uma geração a outra. Cuidado, porque Satanás tem feito muito isso. Ele quer destruir com a família, ele quer destruir com a vida do pai e da mãe, porque ele sabe que provocando esse desastre, ele vai destruir o futuro dos filhos. Você como pai tem pensado nisso? Que o futuro dos seus filhos depende das suas atitudes, das suas ações, de como você tem agido, de como você tem educado eles? Nós precisamos entender que muitos filhos feridos e envergonhados tornam-se adultos cheios de ódio, cheios de feridas, e acabam passando isso de geração para geração. Fala comigo, de geração para geração. Da mesma maneira que Deus quer firmar uma aliança comigo e com você, e através de nós, homens e mulheres de fé, homens e mulheres que têm um compromisso com Deus, que querem levar Deus a sério e obedecer a palavra, se nós fizermos a nossa parte, a Bíblia diz que Deus estabelecerá uma aliança, não somente com nós, mas com as nossas gerações, com a nossa descendência. Agora o diabo também sabe disso, por isso ele tenta destruir a vida dos pais, para causar uma tragédia na família, destruindo assim o futuro dos filhos. Mas Deus quer mudar isso em nome de Jesus, amém? E quantos querem mudar essa história comigo? Dá glória a Deus em nome de Jesus. Deus é o Deus de gerações, Deus é um Deus de descendência, Deus é um Deus de aliança. E à medida em que nós reconhecemos os nossos erros, talvez de gerações passadas, da nossa vida, da nossa paternidade mesmo, ou dos nossos pais, precisamos nos arrepender e pedir que Deus nos capacite a educar os nossos filhos à maneira de Deus. Não da nossa maneira, porque talvez nós fomos ensinados errado. Por mais eu, por exemplo, na minha vida, sou filho de pastor. Meu pai se converteu logo quando casou, procurou buscar a Deus, a palavra, mas mesmo assim não foi perfeito. Meu pai foi uma bênção na minha vida, minha mãe também, os meus pais de uma maneira geral, mas não foram perfeitos. Deus quer, através da vida deles, me abençoar, e nos abençoou. Nós temos uma família abençoada. Mas não só isso, através da minha vida e da Sofia, uma nova família surgiu. E através da nossa família, uma geração ainda mais abençoada. Glória a Deus. Assim também com a sua vida, com a sua família. Talvez os seus parentes, as suas gerações passadas foram uma tragédia. Mas Deus, através da sua vida, quer te transformar com o seu poder. Amém? E transformando a sua vida, Ele quer transformar a sua família. E através de um casamento, de uma família abençoada, Ele quer levantar uma nova geração mais abençoada do que a sua foi. Restaurando e transformando primeiramente a sua vida. Eu vi isso no meu Instituto Bíblico e eu nunca mais esqueci. Quando um professor falou, por mais que houveram tragédias na sua vida, por mais que houveram tragédias na sua família, e você hoje esteja todo ferido, todo machucado, esqueça tudo isso, esqueça